Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da live. Eu vou tirar a máscara só para vocês conseguirem entender melhor e eu não ficar sufocada. Primeiramente, sejam todos bem-vindos. Alguém aqui é a primeira vez? Pedir primeiramente para vocês... Vou pedir primeiramente para vocês ligarem os celulares, tá? Tira esse tempinho para a gente ficar conectado com nós mesmos, né? Aproveitar a palestra, aproveitar o passe. Uma horinha, 40 minutos que vocês ficam aqui. Dá para o WhatsApp ficar de lado, o Instagram também. A gente deixa o nosso por causa da live. A gente pede para vocês sempre chegarem um pouquinho de antecedência, para vocês terem esse tempinho de tomar uma parte de limpeza, se acomodarem, já ir tranquilizando os pensamentos, esquecer os problemas do dia. Lembrando que a gente ainda aqui na casa continua os procedimentos contra a Covid, que a gente pede o uso de máscara. Nosso ambiente é muito pequeno, vocês veem, então a gente sempre pede para continuar usando máscara e continuar com os agendamentos, para a gente não lotar o salão. Lembrar vocês da importância da gente passar pelo atendimento fraterno. Quem nunca passou é aquela conversinha que vocês têm com os nossos trabalhadores aqui da casa. A gente fala para vocês passarem na primeira vez e depois a cada 8 semanas. É sempre importante que vocês tenham essa conversa, é um momento que vocês podem se abrir, falar da expectativa de vocês sobre a doutrina, o que vocês já sabem, momento de desabafo também. A gente pede para evitar o uso de álcool, drogas e do cigarro antes de vir para casa. Lembrar que a parte mais importante do tratamento é a palestra, né? Muita gente acha que é o momento do passe, mas o momento mais importante é a palestra, que a gente está realmente escutando e levando esses ensinamentos para a nossa vida. Lembrar vocês da importância das doações, né? A gente é uma casa que vive de doações, a gente está sempre falando disso. A gente aceita roupa, sapatos, o que for usado, para a gente poder reverter no bazar. E aí o dinheiro que a gente arrecada, a gente paga aqui as contas da casa. A gente também aceita doações de alimentos, porque a gente faz o cuidado da cesta básica para aquelas famílias mais carentes. A gente dá uma cesta básica, daí a gente está aqui frequentando a casa também. Então, às vezes, a gente precisa só de 1 quilinho de sal, 1 quilinho de açúcar. Então, vocês podem fazer o que tiver disponível em casa, que vocês sentirem necessidade de trazer. Não precisa fazer aquela doação enorme. Só um pouquinho já ajuda. De pouquinho em pouquinho a gente faz aquele montão. Vocês viram lá fora, a gente tem a caixinha de vibrações. Vocês podem, então, colocar o nome das pessoas que vocês querem vibrações. Lembrar de colocar se é encarnado ou desencarnado. O pessoal da live já sabe. Vai colocando aí nos comentários também, que a gente também anota no nosso livrinho de vibrações. Lembrar vocês da necessidade do estudo. Como eu falei, a palestra é o principal tratamento, né? E a gente segue ele em casa, estudando e fazendo o evangelho no lar. Então, os nossos cursos desse ano já estão com as inscrições encerradas, mas vocês são convidados para o ano que vem fazerem as inscrições todo mundo. Tem gente que já faz o curso com a gente. E vocês são convidados também a estudar os livros da doutrina. A gente tem todos ali na livraria. É só falar com um de nós que a gente ajuda vocês, faz a venda, investe, o que for. E para vocês continuarem estudando. E o Evangelho no Lar, como eu falei também, é a continuação do nosso tratamento, é a proteção da nossa casa. Espero que todo mundo já faça o Evangelho no Lar. Quem não sabe fazer, não estiver fazendo, conversa com a gente tem um panfletinho que dá todas as instruções do passo a passo, como fazer. As orientadoras também às vezes entram em contato com vocês para fazer com vocês as primeiras vezes, tá? E acompanhando para vocês pegarem o jeito. A gente está aqui para o que vocês precisarem. Lembrar vocês, no final da palestra, a gente vai fazer as vibrações e o passe para o pessoal da live. Então, eu vou pedir para vocês permanecerem sentados, em silêncio, com pensamento elevado, para auxiliar nesse momento. E depois disso, a gente direciona vocês para a sala de passe, onde vocês vão receber o restante do tratamento e a aguinha fluidificada de vocês. Além da aguinha que vocês recebem na sala, vocês também podem trazer a garrafinha, que ela vai ser fluidificada também para vocês levarem para casa e beberem durante a semana. Não precisa beber tudo de uma vez, vão bebendo de pouquinho em pouquinho. E quando estiver no finalzinho, vocês enchem a garrafinha de novo, que o remedinho ainda vai estar lá até vocês voltarem para cá. As lives, o pessoal da live já se acostumou com esse nosso novo horário, das 8 horas, né? E é às terças, quintas
E terças e quintas às 8, às sextas é às 2. É às 2. E aos domingos é às 9 e 10. 9 e 10 e meia. E é isso. Esqueci de alguma coisa? Universitários. A gente ainda tem a rifa do quadro ali do lado, aí é R$10. E a gente também tem aos sábados a evangelização infantil, então quem tiver crianças, adolescentes até 16 anos, pode trazer, que eles já vão conhecendo a doutrina desde pequenininhos. Mais alguma coisa, universitários? Não, universitários deixaram. Então, nesse momento, eu vou pedir para todo mundo me acompanhar na prece de abertura. Vamos fechando os nossos olhos, levando os pensamentos a Deus, a Jesus, nos conectando no aqui, no agora. Agradecendo ao Pai por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo, possamos estar com a mente aberta e o coração também, para receber os aprendizados dessa noite da melhor maneira possível e que possamos também colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu deixo vocês com a Rosana, que vai fazer uma palestra de hoje. Boa noite a todos, feliz de vocês estarem aqui com a gente, né? Vim aqui cuidar um pouquinho de cada um de vocês e receber e dar carinho, né? Receber o nosso carinho e dar o carinho de vocês pra gente. Pessoal da live também, boa noite a todos. Então a gente vai dar continuidade ao nosso livro Vinha de Luz, que é do Chico, né? Psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E sempre vem trazer, né, uma liçãozinha, um puxãozinho de orelha na gente. E a gente precisa, né? Desses puxãozinhos de orelha de vez em quando, para a gente perceber que a gente não está sozinho. Né? Sempre para lembrar a gente, nos momentos difíceis, não pensem que vocês estão sozinhos, a gente está aqui do lado de vocês. Então a gente precisa, né, desse alerta. E hoje, a nossa palestra é o capítulo 110, Caridade Essencial. Eu falei assim, quem será que ele vai falar sobre isso, né? Então vem um trecho aqui do segunda carta, né? João, versículo 6, que diz assim: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Quem escreveu isso foi João, né? Então, ele veio falar especificamente, gente, da caridade. Mas o que ele vem trazer de mais esclarecimentos para a gente poder trabalhar essa caridade? Porque sempre a gente está falando, né, do assunto da caridade. E hoje ele veio falar da caridade essencial. Então, Emmanuel vem esclarecer para a gente assim: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. É sempre através da caridade que a gente vai estar mais próximo, né, das bênçãos do Senhor. Por quê? Quando a gente se propõe a fazer a caridade, quando a gente se propõe a ajudar, a gente está envolvido naquela situação e vai exercitar o quê? O amor no nosso coração. Né? Então é sempre uma bênção. Aí ele continua: quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. E isso está no nosso Evangelho, né? Jesus tem lá na passagem do Evangelho, ele fala assim: quando você alimentou, né, era a mim que você estava alimentando. Então, todas as vezes que a gente socorrer alguém de alguma forma, a gente está praticando isso. A gente está o quê? Servindo a Jesus. Então, é como se a gente estivesse auxiliando a Ele mesmo. E ele fala aqui, né?
em qualquer setor da existência ou da fé religiosa, independe da religião. Porque a gente não está se situando nos ensinamentos de Deus, no Evangelho de Jesus. Então todas as religiões também trabalham o Evangelho de Jesus. Então, independente da sua crença, você tem que estar sempre disposto a auxiliar alguém, na maneira que aquela pessoa esteja necessitando. Que a gente consiga, né, auxiliar realmente as pessoas nas necessidades dela. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Quer dizer, uma está ao lado do outro. Né? O auxílio. Está um ao lado do outro. Andam juntas. Não é assim, você faz uma coisa ou outra. Elas andam juntas, porque a gente está trabalhando, fazendo o nosso melhor. Assistência, medicação e ensinamentos constituem modalidades santas da caridade generosa que executam os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Então, tudo faz parte de auxiliar. Aí, quando ele fala que são formas diferentes de fazer a caridade. Então, não importa a maneira que você está fazendo. O importante é o que você está fazendo. A gente não consegue fazer todas ao mesmo tempo? Não. Né? A gente é um só. Mas eu consigo trabalhar determinadas situações. Então, não me importa. O importante é realmente fazer, se dedicar, se esforçar. O importante é isso. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. O que ele vem lembrar para a gente? Que a gente tem que se preparar. A gente tem que estudar, a gente tem que procurar ter conhecimento, a gente precisa entender como é que funciona, para a gente poder auxiliar melhor. Por isso que ele dá todos esses exemplos. Né? Por quê? Porque eu tenho que me preparar. É a primeira pessoa que tem que fazer isso. A caridade começa com a gente mesmo. Então eu tenho que me preparar para eu saber como auxiliar o meu próximo. Então eu tenho que entender direitinho, dentro daquilo que eu me propus, a melhor maneira de fazer, de auxiliar. Para isso, o aprendizado. Para isso, o estudo. Né? Para poder, cada vez mais, a gente dar o nosso melhor. E o aprendizado para a gente mesmo, para a gente explorar melhor a nossa capacidade. Explorar melhor a maneira como eu posso auxiliar mais. E é sempre assim, é sempre mais, é sempre o melhor. Por quê? Porque a gente também está se descobrindo. Toda vez que a gente se descobre, a gente fala assim, não, eu posso melhorar um pouquinho mais. Não é assim? Cada vez que a gente vai aprendendo um pouquinho, a gente se dispõe a um pouquinho mais. E isso é importante. Porque a gente está nesse esforço. E eu sempre falo que mais do que eu doar, mais do que eu auxiliar, quem é mais auxiliado somos nós mesmos. Que é, né, da lei divina. O que eu dou, eu também recebo. Tudo aquilo que eu faço, eu recebo de volta. Tudo aquilo que eu planto, uma hora eu vou colher. E é em todas as situações da vida da gente. Tudo na vida da gente
é assim que funciona. Então, por isso, dá a importância de eu estudar, de eu procurar me melhorar, né? Da gente procurar a melhor maneira. Eu não sei ainda direito fazer. Vamos procurar ajuda, como é que eu posso fazer? Vamos trabalhar junto com uma outra pessoa para a gente poder ir vendo como é que as coisas acontecem. Porque às vezes a gente fica com receio, porque fala assim, eu nunca fiz, eu não sei se eu vou fazer certo. Se a gente não sabe se a gente não tentar. Né? A gente ficar só observando, a gente não sabe se a gente não tentar. Então é isso que a gente tem que fazer. Você vem cá, me ajuda, fica aqui do meu lado, vamos fazer junto. Vamos fazer junto. E assim a gente vai se libertando também, né? É importante isso. Em razão disso, as menores manifestações de caridades, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, são sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e interesses benditos. Isso é muito, como eu falo assim, é muito gostoso você perceber como a gente pode ser totalmente útil, auxiliar. Todas as vezes que eu me coloco na posição de ser, né, o que eu costumo falar, um instrumento de Jesus, para a gente poder levar um pouquinho, né, daquilo que a gente sabe, do carinho, do amor, das palavras de Jesus, ele vai estar aqui junto com a gente. Toda vez que eu me dispor de boa vontade, eu vou ser auxiliado, eu vou ser ajudado. Então eu nunca vou estar sozinho. Nunca. Desde que eu esteja verdadeiramente a serviço de Jesus. A gente se colocar à disposição dele para ele nos orientar, nos direcionar. Né? E a gente vai cada vez mais distribuindo, né? Alegria, esperança, gratidão, conforto. Às vezes um abraço que a gente dá. Às vezes não é nem tanto palavras, é um abraço. Né? Aquele abraço bem gostoso, de conforto, de segurança, de ajuda. Porque muitas vezes a gente fica, o que eu vou fazer? Tem tanta coisa, às vezes é só ouvir a pessoa. Ou se a gente falar, é um ombro para chorar. É só isso que a pessoa precisa. Então não precisa, a gente não precisa ter medo. A gente tem que estar à disposição para auxiliar. Isso, principalmente, começa onde? Dentro do nosso lar. Porque fora do nosso lar é fácil. Porque algumas horinhas você vai lá, faz o seu trabalho e volta. E quando você está lá fazendo o seu trabalho, você está dedicada. Né? Você está procurando dar o seu melhor. Mas dentro da sua casa, no seu dia a dia, será que essa disposição é a mesma? Será que a gente está com esse carinho, esse cuidado no coração? Oportunidade de trabalhar a gente tem em qualquer lugar. Principalmente dentro do nosso lar. Né? Com as pessoas mais difíceis. Se bem que eu costumo dizer que a pessoa mais difícil da família somos nós mesmos. Porque quem não aceita? Quem tem problema de aceitação não somos nós. Então, o parente difícil é a gente. Né? Então, a gente tem que ter essa disposição com a gente mesmo. Sabe? Trabalhar isso dentro da gente, dentro do nosso coração, nos melhorar, procurar sempre, não importa o que seja, sempre fazer da melhor maneira. Mesmo que seja aquela coisa que você não goste de fazer. Mude a maneira de enxergar. Né? Aí a gente vai trabalhando devagarinho dentro da gente. Em razão disso,
Não, isso já foi. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos vários setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetivar a edificação e a redenção de nós mesmos. Então é na gente, né, que a gente tem que começar. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Então aí que vem a caridade essencial. Né? Não sou eu mais, que nem Paulo disse, né? Não sou eu mais que vive em mim, mas sim Jesus que vivia nele. Então por isso que ele fala aqui de pensarmos, falarmos e agirmos de acordo com o Evangelho. É esse cuidado que a gente tem que ter com a gente e, logicamente, a gente vai tendo esse mesmo cuidado à nossa volta. Porque a gente vai se melhorando. É a tão falada nossa reforma íntima, nossa reforma interior, a nossa mudança para melhor. É isso que a gente tem que entender. A gente vai trabalhar aquilo que a gente não gosta dentro da gente para nos tornarmos espíritos melhores. Consequentemente, pessoas melhores. Daí fala assim, mas daí eu já não sei. O que será que eu preciso melhorar? A gente tem um método da gente ver. Aquilo que a gente menos gosta nos outros é porque a gente tem esse mesmo defeito dentro da gente. Então já é um caminho. Trabalhando isso devagarinho, a gente tem que evoluir. Não adianta falar, não, eu não vou evoluir. Vai. Pode não ser nessa encarnação, vai ser na outra. Mas já que a gente está aqui, né? Vamos aproveitar para mudar um pouquinho, para melhorar um pouquinho. A gente já está aqui mesmo. Não vamos esperar para a próxima. Vai saber se na próxima a gente vai levar aí, sei lá, 200 anos para voltar. Não sei. Né? A gente vai ficar estudando, vai ficar se preparando. Então, já que a gente está aqui, vamos aproveitar isso. Vamos aproveitar os ensinamentos de Jesus. Eu sempre falo, tem lá um manualzinho, lá, ele já deixou tudo pronto para a gente. É só seguir. Não precisa de tentativa, sabe? E erro. E acerta. E tenta de novo, erra. Aí tenta de novo e acerta. Não, já tem um manualzinho lá. É só a gente seguir. E trabalhar com a gente primeiro. É sempre eu que tenho que fazer a diferença, não é o outro. A gente tem maneira de fazer isso, não é o outro que tem que mudar. Não, somos nós. Porque o ser humano mais difícil na família somos nós. Então somos nós que temos que mudar. Né? Então vamos lá, continuando. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Essa é a verdadeira caridade. A gente vivendo nele e ele em nós. Aí a gente segue a vida. Os problemas vão aparecer? Sim, vão. Só que a gente vai ter uma outra maneira de encarar e vai ver que não é tão difícil, não é tão complicado. Porque eu nunca estou sozinho. Eu sempre vou estar fortalecida para poder passar por aquele obstáculo. Né? Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de
mendigos de luz. Quando eu li isso aqui, me deu até uma coisa assim no coração. Aí põe a gente refletir, né? Tudo que eu estou construindo, não vamos, né? Tudo que eu estou construindo, será que eu estou realmente construindo com amor, com dedicação, com Jesus do meu lado? Porque se eu não tiver, nada vai valer. Por quê? Porque a gente sempre vai se sentir que está faltando alguma coisa. A gente nunca vai sentir que a gente está fazendo, sabe, a nossa parte, e que isso está dando um conforto e um carinho necessário para o nosso coração e para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Então, que essa reflexão fique na cabeça da gente, isso, essa semana. Tudo que eu estou construindo, como é que eu estou construindo isso? Estou fazendo o meu melhor? Estou realmente, sabe, me dedicando? Estou aprendendo? Estou aplicando comigo esses ensinamentos? Ou é só com o outro? Não aqui, dentro de mim. Porque aqui ele fala que a gente tem que pensar, falar e agir dentro do Evangelho, como Jesus fazia. Então, o que eu já estou conseguindo fazer? O que eu posso me esforçar para fazer mais? Então, essa reflexão que fique, né, para a gente pensar e começar, além de pensar, colocar em prática no nosso dia a dia. Porque é importante. E a gente vai sentir isso no nosso coração. Certo? Oi? Posso falar duas frases? Duas frases. Cadê? As igrejas pregam que fora da igreja não há salvação. Mas os espíritos, quando trouxeram a codificação do espírito, falaram do Kardec, fora da caridade não há salvação. Muito bem. Então é isso, gente. Agora eu vou pedir a ajuda de vocês aqui, porque a gente vai fazer as vibrações e o tratamento à distância para o pessoal da live. Então a gente vai aproveitar toda a energia de vocês, se concentrem, se coloquem na mão de Jesus para melhor ajudar todo mundo. Tá bom, meus amores? Então o pessoalzinho da live já pegou, todo mundo já pegou a água, né? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos fechando nossos olhos, tranquilizando nossos pensamentos, nossos corações. E assim, vamos vibrando muito amor, envolvendo todo o nosso planeta Terra. Vamos envolvendo em amor, paz, esperança, força de vontade, cada ser do nosso planeta. Pedimos uma vibração em especial de paz, serenidade e saúde para todos aqueles que se encontram doentes. Também por todos os idosos, todas as crianças e todos os moradores de mundo. Que Jesus abrace a cada um com muito amor, reforçando a fé e a esperança. Vibremos também muita paz, serenidade, saúde, amor a todos aqueles que foram colocados os nomezinhos nas vibrações. Por todos aqueles também que estão aqui na nossa caixinha de vibração. Que cada um sinta-se abraçados por Jesus. Vibremos por todas as casas de oração, pela unificação de todas as religiões
pela expansão do Evangelho de Jesus, por todos os lares, em especial pelos nossos lares, nossos familiares, amigos e principalmente, Pai, aqueles que ainda se dizem nossos inimigos. Pedimos ainda, Pai, que seja colocado na nossa água tudo o que for necessário para o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. E se for de nosso merecimento, que seja colocado o remédio necessário para a cura de nossas dores. Deixemos ainda uma vibração de muito amor, paz, esperança, força de vontade, para que o plano espiritual possa levar aonde mais se fizer necessário. Que assim seja, graças a Deus. E aproveitando essa serenidade, essa tranquilidade, vamos pedindo nesse instante que Jesus nos abrace com todo o amor que Ele tem. Vai aliviando as nossas dores, os nossos pensamentos mais atribulados, vai harmonizando, tranquilizando o nosso coração. E assim, essa energia de amor que estamos recebendo de nosso querido Mestre Jesus, que envolva todo o nosso corpo, todas as nossas células, restaurando, refazendo, reenergizando, fortalecendo, deixando todas as células em equilíbrio. Nesse instante agora, vamos agradecendo a nosso querido Mestre Jesus por todo esse carinho, por todo esse amor. E pedimos, Pai, o teu amparo e a tua proteção todos os dias até o nosso próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus.